Como que é ser mãe, ao mesmo tempo em que é comandante, ao mesmo tempo que lidera, que tem função, porque aí entra mais um assunto que também existe, né? Aquele preconceito velado, a gente sabe que tem também, mas como é que é ser, quais são os desafios da maternidade na instituição militar, Coronel Elis? Então, eu tenho 2 filhos, né? O Matheus tem 9 anos e a Isabela tem 6. E desde o início foi um desafio, né? Principalmente você engravidou, você passou aquele período trabalhando, claro, você é afastado da escala operacional, e na época que eu engravidei, eu era tenente, né? Na primeira gestação, então eu também tirava serviço operacional. Então você é automaticamente afastada, e isso imagino que na Polícia Militar também, né? Do serviço operacional ou algum outro que tenha algum risco. E aí depois você, quando retorna, tu tem sempre aquele receio aonde que vão te colocar, né? E agora, será que eu vou voltar para onde eu estava? Será que vão me deixar numa função talvez às vezes mais escondida? Então sempre tem esse receio, né? Em ambas as situações eu voltei para onde eu estava. Então, nas 2 vezes que eu peguei a licença maternidade, eu consegui retornar para onde estava, assim, foi bem tranquilo perante a instituição. Os desafios são aqueles diários, né, de você conciliar a rotina da criança, depois vai para a escola, adaptação na escola, e aí, querendo ou não, né, a criança fica doente, e agora, né, preciso ficar em casa hoje, porque tu vai deixar com quem, né? Então, principalmente quando eu morava em Florianópolis, era um desafio um pouco maior, porque eu não tinha minha família lá. Então, exato, então assim, o meu marido também, né, trabalhava lá, então muitas vezes a gente não tinha com quem deixar, e um dos dois precisava ficar com ele em casa, nos casos, né, de doença. E aí é sempre um desafio. Então, hoje eu moro aqui em Chapecó e trabalho em Xanxerê, né? Então, eu não consigo levar as crianças para a escola e nem buscar. Raramente, a não ser que eu tenha algum compromisso aqui. E muitas vezes eles me pedem: será que hoje tu não pode levar nós para a escola? Será que tu não consegue buscar hoje? Quando que tu vai levar nós na escola? Então, isso para mim, assim, às vezes pesa um pouco, sabe? Mas, graças a Deus, eu tenho um marido, né, maravilhoso, não posso elogiar muito, senão ele vai se achar. Vai se achar. Mas ele me dá um suporte incrível, assim, que se não fosse ele, talvez eu não conseguiria desempenhar tão bem, né? Então, muitas vezes eu chego em casa, passado das 8 da noite, as crianças já estão de banho tomado, já estão jantadas, então fica tudo muito mais tranquilo, né? Então, tendo uma pessoa assim, com certeza ajuda muito. E teve uma passagem, acho que é até engraçado, assim, de contar, mas me marcou bastante. Quando eu fui promovida a tenente-coronel, uma semana antes de ser promovido, o comandante-geral, na época, me ligou e falou: você vai assumir o comando Você vai ser promovida, nós gostaríamos que tu assumisse o comando do 14º, né, em Xanxerê e tal. Na época, eu era subcomandante aqui de Chapecó. E gostaríamos que tu fosse, enfim. Ótimo, eu fiquei feliz, tudo, né? E aí, isso foi em junho que eu fui promovida. E o meu marido foi promovido em agosto, de capitão para major. E aí, logo depois, imagina, a Isabela eu acho que ela tinha uns 4 anos, mas eu acredito que ela e o Matheus ali se conversaram, assim, alguma coisa. E aí, um dia ela chegou e falou: ela falou: Papis, né? Papis. Não, Momes, eu tô muito preocupada, porque você foi promovida e foi trabalhar em outra cidade. E agora que o Papis foi promovido, ele vai trabalhar em outra cidade também, quem que vai cuidar de nós? Tava preocupada. Tava Achou que ia preocupada. ficar abandonada. Quem que vai levar nós na escola? Quem que vai fazer comida para nós? 4 anos, né? Com 4 anos. Será que a gente vai ter que morar na casa da avó? Então, assim, eu pensei, meu Deus, olha o que não passa na cabeça da criança, né? Sim. De saber que ela associou a promoção a ter que morar em outro local, trabalhar em outra cidade. E aí, será que com o pai ia acontecer isso também? Será que eles vão ficar desamparados? Então, às vezes, essas coisas mexem contigo, assim, né? Então, eu tento me adaptar e, às vezes, fazer alguns horários diferentes para poder, de vez em quando, buscar na escola, de vez em quando levar. Então, no primeiro dia de aula, eu fiz questão de levá-los na escola. Sim. Então, algumas vezes a gente consegue fazer algumas adaptações para estar um pouco mais presente, assim, nesses momentos, né? E a maternidade, por mais que a gente saiba que ela pesa muito mais para a mãe, desde de carregar, enfim, né? E o pai é muito importante, a senhora muito bem comentou. Mas, querendo ou não, é um ônus da sociedade, que a sociedade tem que entender essas necessidades, porque, querendo ou não, é a continuação da sociedade. E se a gente limita isso... Hoje a gente vive um momento, uma fase histórica, aí, falando do Brasil, mas falando do mundo também, em que a mulher, ela ocupa as mesmas posições que o homem, né? A gente está aqui com 2 tenentes-coronéis que são comandantes de batalhão. Ocupa mesmo, exatamente, tem as mesmas funções, só que ainda em casa elas carregam normalmente uma função maior do que o pai, que é cultural. Só que nesse momento atual em que as duas coisas, que as pessoas, as mulheres e os homens ocupam a mesma posição, a gente precisa entender
que esse ônus, ele é da sociedade como um todo. Então, todo mundo tem que entender que vai ter essas necessidades. E quando se tem filho, fica mais fácil, né? Eu tenho filho há pouco tempo, então a gente começa a enxergar uma perspectiva diferente. Mas, no final das contas, se a gente não faz isso, lá na frente, o mundo vai acabar, porque as pessoas vão parar de ter filhos e a sociedade termina. Então, a gente precisa estar com muito tranquilo e consciente de que todo mundo tem que carregar isso, né? Que todo mundo tem que carregar esse ônus de criar as futuras gerações e criar bem. De nada adianta a gente criar pessoas que vão, né, que não vão estar alinhadas com o que a gente espera do mundo. E para isso a gente precisa ter esses tempos. Levar às vezes na escola é uma coisa importante. Parece pequeno, mas faz diferença. Não só para a gente, emocionalmente, mas para a pessoa, para a criança que está ali crescendo e que está vendo aquilo e que lá na frente ela vai lembrar desses momentos. Mas bastante interessante a tua visão, Coronel. E, Coronel André, eu sei que também tem a Betina, né? Tem a pequena Betina. E também deve ter passado por vários desafios, deve passar ainda, né? Por vários desafios. Sim. O que tu falou também é bem interessante, né? A questão da sensibilidade masculina, principalmente com relação a isso. Porque a mulher, ela sabe, né? A gente, quando olha para outra mulher e a gente é mãe e vê outra mãe, a gente tem essa sensibilidade natural. Mas essa sensibilidade masculina eu acho que é bem importante. E só a gente percebe que tem quem realmente já é pai, ou que tem uma esposa em casa que está gestando. Então, a gente percebe que essa sensibilidade, ela aflora um pouco mais. Mas a gente tem também, às vezes, o colega de profissão que não entende isso, né? Às vezes, a policial, a bombeira, enfim, tá na situação de gestante. Ela tem que sair de determinadas escalas, que é o natural, né? Para preservar a segurança dela, do bebê. Então, a mulher consegue ver isso de uma forma muito natural, né? O homem, às vezes, nem tanto. Às vezes sim, às vezes não. Eu vejo que, assim, quando tu tá em determinadas funções, até dentro do batalhão, que tu tem cargos menores, Elise, é mais fácil de gerir, que nem tu falou. Tu teve a primeira gestação, a segunda gestação, tu voltou para as tuas funções, né? Porque dentro do quartel, tu tem um comandante, a gente tá abaixo, tu consegue transitar por algumas funções. Eu confesso que porque quando eu fui para a polícia ambiental, eu fui gestante, né? Então, eu estava indo para o 3º ou 4º mês de gestação, eu assumi como comandante interina da ambiental e não sabia se depois de ter a Betina, durante aqueles 6 meses, se eu ia voltar para minha função ou não. Então, confesso assim que eu passei por um momento de medo, de receio, porque eu queria estar ali, mas eu tinha um medo de que, por eu ter que me afastar durante 6 meses, talvez eu não retornasse. Então, eu tive um comandante, Coronel Paulo Sérgio, que ele foi muito sensível com relação a isso, né? Por sinal, não puxando saco, mas um baita de um comandante. E ele foi muito sensível com relação a isso. Então, eu percebi que ele brigou por eu continuar naquela função. E até ele falou, olha, a gente não pode ter esse preconceito porque é uma licença, assim como é uma licença, a gente não tem a licença, às vezes, para tratamento de saúde, ou uma licença, né, de um afastamento de 1 mês ali para atividades particulares, a gente tem a licença maternidade, que é natural da mulher. E, né, enfim, e como tu disse, é natural, a gente tem que aprender a trabalhar com isso e a entender esse momento que a mulher está passando. E não, às vezes, renegar determinadas funções porque está passando por esse período de licença. Então, eu tive um comandante nesse período, só tenho a Betina, né, de 3 anos. Eu tive um comandante muito sensível e que eu sei que ele brigou para eu continuar naquela função depois da licença maternidade. Então, claro, fiquei muito feliz com isso porque saí o tempo necessário e retornei. E, claro, depois disso é um grande desafio, né? Porque antes a gente se dedica muito ao trabalho, enfim, né? Tu gasta muita energia nisso, mas depois que tu tem um filho, tu tem que começar equalizar, né? Então, tu tem que equilibrar essa balança. Então, tu tem que, como tu disse, tu não pode... Tem funções que elas são importantes. A gente tem que estar ali no primeiro dia de escola, no primeiro dia de balé, enfim. Tem coisas que é importante a mãe estar. Então, tu tendo, né, meu marido também é policial, também me apoia muito nisso. Então, tu tendo uma pessoa que te ajuda nisso, e tu conseguir colocar na balança essas duas funções... Isso eu acho que é muito bacana para nós, né? Porque a gente consegue dar uma atenção em casa, né? Para o desenvolvimento dos nossos filhos e consegue também assistir a nossa função de comando, que é uma função de muita responsabilidade, né? Que a gente também demanda muita energia, né? Não é só o serviço de expediente, né? Vai muito além, né? Tu tá o tempo todo em função, é final de semana, tu não tem horário, tu não tem dia, enfim, né? A gente tá sempre à disposição.
Mas tem que equilibrar, porque o momento que a gente tem em família, o momento que a gente tem com os nossos filhos é de extrema importância. E a instituição ela tem que entender isso como algo natural e extremamente importante, porque a gente está gerando... São novas gerações que estão vindo. Então, né, cabe a todos nós, como tu disse, ela é uma função que ela é... assim, que ela tem que ser vista como natural por todo mundo, e não só pela família que tá gerindo um filho, né? Sim, a família é a base da sociedade. Destruiu a família, acabou a sociedade. É algo que tem que ser dito, né? Sim.